fazer uma reflexão muito grande e vem de acordo com o que hoje muitos de nós passamos. Cuidado. É muito complicado a gente falar de cuidado sem antes a gente entender alguns preâmbulos do que realmente precisamos atentar. Tudo que nós vamos falar consta no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a perfeição moral consiste na maceração do corpo. E a resposta é bem clara. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são. O corpo e a alma são necessários um ao outro e é preciso cuidarmos de ambos. Pois bem, o corpo e a alma. Para que a gente, quando eu me propus a trazer essa conversa fraterna com vocês, é muito interessante que a gente já parta do pressuposto que temos que entender a diferença das nossas formações, o que é o corpo e o que é a alma. O significado de cuidar, no entendimento humano, se a gente vai lá no dicionário, cuidar é o quê? Zelar, proteger, atentar, mas no conhecimento espiritual, no conhecimento do nosso Mestre Jesus, nada mais é do que orai e vigiai. Pois bem, a perfeição está inteiramente nas reformas que fareis em vosso espírito, suportar, dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o único meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Vontade de Deus e perfeição. Deus é perfeito. No Livro dos Espíritos, a questão 134, quando Allan Kardec, o nosso decodificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos o que é a alma, e os espíritos sabiamente o respondem: a alma é o espírito quando encarnado. Então o nosso corpo, hoje, essa pessoa que vos fala, o César, e assim como cada um de nós somos corpo e espírito. Nós temos a nossa alma é o nosso espírito que está encarnado. Pois bem, é fascinante saber que o nosso corpo é perfeito. É o computador mais perfeito do mundo. Deus, quando nos deu esse invólucro, Ele atentou para cada mínimo detalhe. Colocar a particularidade de cada um, para que nós sejamos diferentes uns dos outros, porém semelhantes. Todo o nosso sistema biológico é interligado. Tudo o que acontece no nosso corpo são resultados da obra divina. E Emmanuel, quando define o que é a nossa existência, ele foi muito sábio em comparar com uma fruta, ali no abacate, no caso, Então, o que é o abacate? Então a gente tem ali a casca, tem aquela massinha, que é o que a gente come, que é saborosíssimo, e tem ali a semente. Pois bem, na analogia simples, a casca é esse nosso corpo físico, que quando perece, a terra volta e serve de adubo, porque é uma matéria orgânica. O perisperma, que é o nosso perispírito, é a massinha, o que a gente come, a polpa que a gente come, que é maravilhosa, saborosa. E ela também, assim como a casca, também serve de adubo, porém serve de alimento para outros seres vivos. Tanto é que nós nos alimentamos dela. Porém, a semente ou o germe, que é o espírito, no nosso caso a alma, porque nós somos encarnados,
ela tem a perfeição da centelha divina. Por quê? Porque se nós pegarmos uma semente e colocarmos, a plantarmos, o que vai acontecer? Ela vai gerar um outro fruto. E esse ato de germinar é divino, não depende do homem, da sabedoria humana. Foi Deus que criou, assim como o nosso espírito. Cada um de nós temos a centelha divina. Deus coloca um pedacinho em cada ser humano para que nós sejamos importantes para com Ele. E Deus é tão perfeito que Ele faz o seguinte: nessa nossa jornada, nesse período ao qual estamos encarnados, Deus nos empresta uma roupa, como se nós fôssemos uma festa. Vou te dar uma roupa de gala, afinal de contas você vai viver uma festa de gala, a nossa vida. Cuida dessa roupa, porque você vai precisar devolvê-la. O devolver a Deus não significa que eu vou entregar o corpo como está. Não, a gente sabe que durante a nossa existência, a natureza mesmo faz com que nós nasçamos pequenos, cresçamos e vamos evoluindo, assim como o nosso espírito. Jamais conseguimos regredir a nossa idade, por mais que façamos alguns procedimentos estéticos, porém a nossa idade ela é sempre aquela que nós temos. Nós nascemos, crescemos e um dia partiremos. Pois bem, Deus faz o seguinte, está aqui, a sua roupa, cuida dela, ela é perfeita para você. Você escolheu essa roupa. Quando estávamos na erraticidade, para aqueles que não sabem o que é erraticidade, o período onde nós escolhemos e sabemos que temos que reencarnar para quitarmos os nossos débitos, um período entre o desencarne e a próxima reencarnação, esse período é nomeado erraticidade. E é lá que nós temos as nossas avaliações de tudo o que fizemos e aonde escolhemos a nossa reencarnação e sabemos quais são os nossos planos para essa reencarnação. E nesse período, nós escolhemos, eu quero esse corpo aqui, nós escolhemos. Então se hoje você fala assim, mas eu não queria, não, você queria. Tudo o que acontece conosco, nós já sabíamos. E nós? A pergunta que eu quero fazer a cada um de vocês: será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo e do nosso espírito? O que me deixa muito feliz é que toda vez que a gente vem conversar com alguém, quando a gente vem fazer uma palestra, todo mundo pensa, quem vai fazer a palestra está sempre correto, está sempre no caminho. Lê do engano. Eu tenho a felicidade de ter alguns amigos meus aqui que convivem comigo cotidianamente, inclusive hoje estávamos conversando sobre isso. Eu tomei uma bronca, porque eu tenho 45 anos, não bebo, não fumo, pratico esportes, mas de um tempo para cá eu fiquei tranquilo. Já que eu não bebo, eu vou comer o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Infelizmente não é assim. E aí, quando a gente é alertado de que, cuide de sua saúde, senão algo pode lhe acontecer, ficamos desesperados. Meu Deus, é sério. Aí você vai, faz uma bateria de exames, aí você fica naquela ansiedade, tomara que esteja tudo certo. A gente não pode jogar isso à sorte. Cada ação tem uma consequência. Eu tenho um vício que desde criança de tomar refrigerante. Eu adoro tomar refrigerante. Eu não bebo cerveja. Aí no meu pensamento, eu não bebo cerveja, eu vou tomar refrigerante. Faz mal. E para a gente entender que aquilo faz mal e que a gente precisa mudar aquele hábito, fazer a minha reforma biológica, nos custa muito caro. Infelizmente, muitas vezes a gente só faz isso quando a água bate na garganta. Tudo o que acontece em nossas vidas tem uma consequência. Sabe por quê? Porque quando o nosso Criador nos deu aquela roupa,
Ele nos deu um dom divino chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de decisão que você tem entre fazer o que você quer. Você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal. Só não podemos nos esquecer nunca que todas as nossas ações têm uma consequência. Então, eu tenho o livre-arbítrio para continuar tomando meu refrigerante. Se depois eu tiver algum problema, eu que escolhi aquilo. Ah, César, mas então você está dizendo que a gente tem que parar de fazer tudo o que a gente está fazendo? Não. Equilíbrio. Equilíbrio. A questão 23 do Livro dos Espíritos diz que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Ou seja, Deus, quando criou o homem, quando criou a raça humana, Ele nos deu o nosso Espírito como o quê? O princípio inteligente. Então tudo o que nós fazemos, o que nós pensamos, é o nosso Espírito que decide. Por isso que não basta apenas eu ficar 12 horas na academia, comer bem, não ter nenhum vício, se o meu espiritual não está colaborando com tudo isso. Se alguém chega para mim e me fala bom dia, eu estou lá com meu fone de ouvido, não estou nem ouvindo a pessoa. Tão importante quanto cuidar do nosso corpo, e talvez muito mais importante, seja cuidarmos da nossa alma. Sabe por quê? Porque a nossa alma é eterna. O nosso corpo perece, a nossa alma é eterna. Cuidar da alma é uma tarefa difícil. Mas Jesus foi tão perfeito em sua passagem que Ele nos deixou apenas uma lição. Ame. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. É muito fácil a gente amar quem a gente gosta, né? Amar minha mãe, meu namorado, minha esposa, meu marido, nossos filhos. Como é fácil amar os filhos, né? Porque o filho é aquela certeza de que Deus existe. Deus me deu a responsabilidade de criar uma vida. E amar o nosso inimigo? Aquela pessoa que no nosso trabalho nos incomoda, aquela pessoa que no nosso convívio vive nos maldizendo. Essa é a pessoa que nós temos que amar. Essa é a lição que Jesus nos deixou. É difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas em nenhum momento disseram que seria fácil. Porque se fosse fácil, não seria interessante? Qual a vantagem de fazer alguma coisa? Isso é como um jogo. Quando nós estamos num jogo e que as coisas são muito fáceis, será que nós evoluímos? Será que nós precisamos nos preparar bastante? Dificuldades em que nós passamos, que nós questionamos a nossa força. Deus é perfeito em tudo. Ah, César, para você é fácil falar, porque você não está passando pela aprovação que eu estou passando. Meu irmão, a sua aprovação é pesada. A minha aprovação é pesada. Mas tudo passa. Deus é muito perfeito em suas escolhas. Tudo passa. Certa feita, Chico Xavier estava conversando com Emmanuel, logo no lançamento de um dos seus livros, que ele já sabia que seria um dos mais importantes. E Chico estava muito feliz, muito feliz. E em suas conversas com Emmanuel pergunta a Chico, mas Chico, por que você está tão entusiasmado? Por que você está tão eufórico? Ah, Emmanuel, porque é a realização daquele nosso trabalho. Calma, meu irmão. Isso passa. E Chico, como todos nós sabemos, sempre foi acometido de muitos problemas de saúde. E mesmo assim ele nunca titubeou para atendê-lo e para ajudar as pessoas. E várias vezes Chico dizia, conversando com Emmanuel, é difícil, meu irmão, eu não estou suportando. E Emmanuel falava, força, Chico, isso também vai passar. Então, se hoje a gente está passando por uma dificuldade, é para testar a nossa fé, para saber até que ponto nós acreditamos no nosso potencial
e principalmente nos desígnios de Deus. É difícil a gente acertar o nosso relógio com o relógio do Criador, porque nós queremos tudo no nosso tempo. Tudo no nosso tempo. Seja essa coisa material, seja essa coisa sentimental ou espiritual. Quantas pessoas não colocam lá, tem aquelas, faz simpatia porque eu preciso arrumar um namorado até o ano que vem, porque todas as minhas amigas já casaram, eu preciso casar. Nunca devemos nos esquecer das nossas leis de merecimento. A questão 367, também do Livro dos Espíritos, diz: a matéria é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Exatamente o que nós falamos. Tanto o corpo precisa do espírito, como o espírito precisa do corpo. Equilíbrio. A gente sabe que tudo na nossa vida é equilíbrio. Bom senso. É saber que se hoje a gente passa por uma dificuldade, é que amanhã nós teremos aquela nossa lembrança de que, se eu passei por aquilo, os próximos obstáculos serão fáceis. Por mais que eles não sejam, o fato de encararmos que estamos sempre amparados pelos nossos irmãos espirituais de luz e principalmente pelo nosso Mestre Jesus, que para estar aqui há 2000 anos atrás, teve que fazer um regresso espiritual de 1000 anos, porque o espírito dele era tão perfeito, que ele não ia conseguir viver no meio de nós. Tanto é que nós sabemos que em uma de suas passagens finais, onde depois de todo o amor, de toda a fraternidade e caridade que o nosso mestre praticou, no momento do seu maior sofrimento, ele dá a sua prova de maior perdão e amor, quando ele vira ao Pai e suplica: Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. A vida hoje nos coloca cotidianamente várias demonstrações. Santo Agostinho sempre nos dizia que quando você quer saber se o seu dia foi bom ou se foi ruim, ao deitar-se você pergunta: e hoje? Será que eu fui melhor ou pior do que ontem? E se você quiser saber se você está fazendo bem ou se está fazendo mal, é simples. Pense assim: o que eu estou fazendo hoje me aproxima ou me distancia dos ensinamentos de Jesus? Todos nós temos falhas. Afinal de contas, estamos habitando um planeta de provas e expiações. Estamos num período de transição espiritual muito grande e a cada dia somos testados. É lindo a gente saber que a gente pode orar, vibrar pelo nosso irmão, fazer a caridade. A caridade é a prova mais irrefutável de que o caminho do amor é este. Caridade, fazer com carinho. Caridade não é dar R$1, R$2 para uma pessoa que está na rua, ou tirar uma roupa que você não usa e que não vai te fazer falta. Ah, isso aqui eu não uso, não me faz falta, então eu vou fazer caridade. Isso não é caridade, isso é doação. Caridade é você sair do seu prédio, que às vezes você mora num andar onde você não sabe nem o nome do seu vizinho, encontrar com ele no elevador, olhar nos olhos dele e falar: bom dia. Por mais que ele não vai responder, você está desejando com carinho. É você ajudar um irmão que precisa, é ouvir quem está gritando. Passamos agora pelo nosso mês de setembro, que foi um mês onde foi muito tácito o envolvimento de temos que valorizar as pessoas, ouvir mais, né? Um mês de combate à depressão, de combate ao suicídio. Mas eu não posso pensar nisso só no setembro amarelo. Eu tenho que pensar no outubro rosa, no novembro azul, no dezembro vermelho. Quem precisa de ajuda, grita, às vezes em silêncio. Às vezes em silêncio. Cabe a nós deixarmos a nossa sintonia fina ajustada
para poder ouvir esse suplico de socorro. Para poder saber que as pessoas, quando nos pedem ajuda, elas realmente estão precisando. Sabe por quê? Porque eu sou igual a ele, que é igual a ela, que é igual a ele, que é igual a ela. Nós somos todos iguais. A roupa que eu estou usando, ela pode ter vários tamanhos, várias cores, várias opções. Mas o meu espírito precisa do seu, que precisa do dela. Afinal de contas, nós todos estamos no mesmo processo de evolução. Deus nos dá todo dia um maior bem. Vocês já pararam para pensar? Quanto vale um dia da sua vida? Quanto vale um dia? Né? Quanto vale um dia? 24 horas. Todo dia Deus acredita na sua conta corrente, chamada vida, 24 horas. Que depois, quando finalizar o período, Ele vai acreditar mais 24 horas. E não te cobra nada. A única coisa que Ele te fala é: cuida do que eu te dei e use o seu livre-arbítrio. É simples. Basta que nós saibamos que, dentro dessas 24 horas que me é dada, eu posso aproveitar esse período e tenho que fazê-lo o máximo possível para prosperar, cuidar dos meus e, principalmente, tentar manter o meu equilíbrio. É muito difícil. O melhor teste de equilíbrio que nós podemos fazer hoje cotidianamente é quando estamos ao volante, né? Quando nós estamos dirigindo. Se é alguém que atravessa fora da faixa, você fica nervoso. Se é um motoqueiro que passa entre dois carros, você fica nervoso. Se é alguém que lhe dá uma fechada, você fica nervoso. Se você pega um trânsito, você fala: meu Deus, essa ainda não anda mais. Será que isso também não são alguns testes para saber se realmente nós estamos ou não fazendo o que nós falamos ou o que nós estamos propostos a fazer? O dom da vida, a chance de amar e ajudar, orar e agradecer. Sabe por quê? Sede perfeitos, cuida do corpo e do espírito. Nós somos perfeitos. E mesmo aqueles portadores de necessidades especiais, ou até mesmo quando nós, depois de um tempo na nossa existência terrena, ficamos mais idosos, nós ainda somos perfeitos, porque o nosso espírito é perfeito. Tudo o que nós passamos nessa jornada, mais uma vez eu ressalto, nos foi escolhido previamente. Uma passagem que eu nunca deixo, e aqueles que já conhecem eu peço desculpa, mas os que não conhecem vão conhecer agora. E eu gosto muito de falar da história de Chico. Tive recentemente o prazer de estar em Uberaba, visitar todas as instalações onde Chico morou e atendeu. E faço a vocês um convite: quando puderem, conheçam Uberaba. Vejam quão humilde Francisco Cândido Xavier foi durante os seus mais de 90 anos de existência. É fascinante. E certa feita, Chico trabalhava ainda na sede da fazenda, onde tinha que sair muito cedo, tinha que sair cedo demais para poder cumprir com as suas obrigações. E naquele dia, Chico acordou atrasado e decidiu que iria a pé para não esperar nem a charrete que o pegava, e saiu pelas ruas de Uberaba atrasado, conversando com Emmanuel. Emmanuel, eu não podia ter... Mas por que Chico estava atrasado? Porque na noite anterior, ele e Emmanuel haviam trabalhado até altíssimas horas num trabalho erudito que Chico estava psicografando, e o que deixara muito feliz. Mas Chico tinha muito comprometimento com o seu trabalho. E Chico, passando pelas ruas de Uberaba, eis que encontra na janela a Dona Alice, uma daquelas senhorinhas que sempre visitavam os centros espíritas de Chico. O Chico, atrasadíssimo. E a Dona Alice: ô Chico, meu filho, eu estou aqui desde as 6 horas da manhã na janela esperando você passar, porque eu preciso da sua ajuda. E Chico, com toda a sua candura, falou: Dona Alice, meu amor, eu estou muito atrasado. Eu trabalhei até tarde, mas eu estou muito atrasado. Façamos o seguinte: na hora do almoço eu volto para cá e lhe atendo, sem problema nenhum. Eu não preciso almoçar, eu venho e lhe atendo. E Dona Alice: tudo bem, Chico, não tem problema. E Chico lhe dá um beijo e volta e sai andando. Vem Emmanuel: Chico,
Por que você não atendeu a Dona Alice? Não, meu irmão, Chico, volta lá e atende a Dona Alice. Vai ser breve. E Chico imediatamente voltou, e quando ele chega para a Dona Alice, ela fala: Chico, eu tinha certeza que você não ia deixar de me atender. Eu só queria saber como eu devo tomar esses remédios que você me receitou. Afinal de contas, Chico havia passado para ela uma receita, através de uma psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, e era muito simples. E Chico, prontamente, ele disse: olha, só toma dessa forma, dessa forma, dessa forma. E como foi dito, nem 5 minutos demorou isso. Dona Alice abraça Chico, Chico rapidamente retorna ao seu caminho, e no caminho, Emmanuel conversando com Chico novamente. Tá vendo, meu irmão? Quanto tempo lhe custou ajudar essa pessoa? Quanto lhe tomou? Agora você quer saber o melhor? Aí Chico falou: o que tem, Emmanuel? Ainda tem mais coisa? Sim, pare e olhe para trás. Veja o que sai dos lábios e do coração de Dona Alice. E Chico, instantaneamente, quando se vira, é emanado uma massa branca dos lábios e do coração de Dona Alice, que o envolve de uma forma que daquele momento em diante Chico nem se preocupara mais com o seu atraso, pois ele sabia que realmente era aquilo que deveria ser feito, aquele era o seu trabalho. Essa passagem está no livro Lindos Contos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Convido-os a ler, que é um livro maravilhoso, é uma leitura muito gostosa de fazer, e essa passagem é maravilhosa mesmo, e nos reflete ao seguinte: é tão simples a gente ajudar, às vezes não nos custa nada, às vezes a ajuda é muito mais fácil do que a gente imagina, às vezes a gente não precisa fazer nada, só ouvir, abraçar, olhar para quem está do seu lado. Nós devemos cuidar do corpo humano como se ele fosse viver eternamente, e do nosso espírito como se a gente fosse desencarnar amanhã. É chegada a hora, meus irmãos. Deus nos convida a refletirmos sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o banquete celestial, a dádiva maior, nos será dada. Tudo o que hoje nós passamos, nos trará, com certeza, frutos futuros. O que nós plantamos, nós iremos colher. Hoje, amanhã e sempre. Mateus, no livro de Mateus tem: buscai, acharei, batei e abrir-se-vos-á. Vamos, nesse momento, quando daqui sairmos, pensarmos nas pessoas que estão próximas de nós e que nós, com certeza, podemos abraçá-las, porque tenho certeza que neste momento toda a nossa espiritualidade de luz também estão nos abraçando, curando aquela dorzinha que cada um de nós trazemos dentro do nosso âmago, prosperando a nossa vida, prosperando a nossa vida espiritual, porque prosperando a nossa vida espiritual, as consequências, sejam elas materiais, sejam elas sentimentais, elas são consequências. Hoje temos que apenas nos despirmos do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que são as grandes chagas da humanidade, e são elas que nos atrapalham nesse nosso lindo caminho chamado evolução. Peço de coração a todos vocês por terem me ouvido. Realmente a emoção de estar aqui na frente é muito forte, porque nós temos a certeza de que não estamos falando para algumas pessoas, mas sim para milhares de irmãos.
E isso nos faz ter a certeza de que é muito bom quando estamos no meio daqueles que nós amamos. Uma ótima noite para todos. Que a paz, a benevolência e toda a sabedoria de nosso Mestre Jesus possa habitar em cada um de vossos corações. Muito obrigado.